Olá, meu nome é Thaís Guaraná, eu sou médica e hepatologista do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro e sou professora da Faculdade de Medicina da UF. E hoje eu vou conversar com a Isabelle Freitas, nossa aluna da Faculdade de Medicina do 4º ano. E a Isabelle vai contar um pouco pra gente da experiência do aluno participando de um protocolo multidisciplinar para mudança de estilo de vida no ambiente do SUS. Isabelle, obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Queria que você falasse um pouco como é que é esse protocolo, como é que é a visão de vocês alunos e como funciona, de um modo geral, o protocolo para todo mundo conhecer. Então, para começar, eu acho importante a gente entender o que são mudanças do estilo de vida e o que é um protocolo intensivo, como é que ele pode ser aplicado. As mudanças de estilo de vida são modificações dos comportamentos diários que têm como objetivo geral reduzir o risco de doenças crônicas. Cerca de 80% das doenças crônicas podem ser ou controladas, revertidas e melhoradas com essas alterações no hábito. Já o protocolo intensivo é uma estratégia de intervenção que tem um suporte contínuo durante o processo de acompanhamento do paciente. Quando ele é aplicado no contexto das doenças crônicas, pode melhorar o risco cardiovascular, a qualidade de vida, o estado metabólico e psicossocial do paciente. No nosso caso, no nosso protocolo, ele é um protocolo multidisciplinar. Então, a nossa equipe ela é composta por médicos, nutricionistas e fisioterapeutas. E o objetivo é conseguir fazer um acompanhamento a longo prazo. Então, a gente garante a manutenção dos resultados por meio de alterações no hábito e, se necessário, pode utilizar medicações. Então, esse protocolo é um protocolo que acontece dentro do hospital universitário, no ambulatório de gastroenterologia. Os pacientes são pacientes que têm doenças crônicas do trato digestivo, como refluxo, síndrome do intestino irritável e esteatose hepática. E eles são acompanhados durante 6 meses de maneira intensiva, ou seja, são vistos semanalmente. Como é que vocês fazem isso? Quais são as ferramentas que vocês, alunos, têm experimentado no projeto? Como é que isso funciona na prática? Então, para começar, falando um pouquinho sobre a metodologia do trabalho, a gente incluiu 5 pacientes nesse acompanhamento, todos do ambulatório de gastro e hepato do UAP, e o protocolo intensivo é esse acompanhamento semanal. A gente acompanha os pacientes por 6 meses. Depois desses 6 meses, a gente faz acompanhamentos trimestrais e depois encaminha eles para o ambulatório de origem. As ferramentas que a gente utilizou, falando mais das ferramentas comportamentais, que são utilizadas para a gente conseguir guiar o paciente nesse processo de decidir e de realmente tornar isso possível para ele, a mudança do hábito. A gente começou com a entrevista motivacional. Ela é uma entrevista que a gente faz com o paciente para fazer com que ele resolva a ambivalência dele em relação à mudança e fazer com que ele consiga desenvolver um senso de autonomia. Porque a ideia é que o paciente ele decida mudar, não que ele seja influenciado pela gente e que ele seja guiado pela gente. A ideia é avaliar, né, benefícios e prós e contras da mudança e o próprio paciente identificar quais são as questões que impactam, né, na vida dele, nos projetos pessoais dele, quanto que esse ajuste da saúde poderia impactar a médio e longo prazo dentro da realidade dele, né? Sem dúvidas. Então, esse é um projeto que você está trazendo para a gente aqui alguns dados de um estudo piloto, mas de um ambulatório que faz esse tipo de atendimento assistencial, né? Esse é um atendimento de rotina dentro desse ambulatório. Exatamente. E o que você vai mostrar para a gente são os dados de um grupo que foi analisado, um subgrupo de 5 pacientes que vocês olharam mais especificamente os resultados, é isso? É exatamente isso. Esse protocolo é um protocolo piloto, então a gente trouxe esses resultados desses 5 pacientes para conseguir mostrar como que a gente faz, como que isso funciona no nosso ambulatório. Como você falou, a gente também trabalha com os pacientes, as perdas e os ganhos no processo de mudança do hábito. A gente usa o Metas Smart, que é uma outra metodologia que ajuda o paciente a conseguir montar metas que são possíveis dentro da realidade dele, com um tempo determinado, com tudo muito bem estabelecido para que o paciente ele realmente consiga fazer coisas possíveis, não que ele crie metas que são inalcançáveis, porque aí isso acaba desestimulando mesmo. E o nosso objetivo não é isso. O nosso objetivo é garantir que o paciente esteja estimulado e mantenha a mudança no hábito a longo prazo. Eu acho muito interessante a gente comentar isso, porque muitas vezes as pessoas têm uma impressão de que quando a gente fala de estilo de vida, de ajuste do hábito, de que a pessoa ela mira numa perfeição, né? Comer perfeitamente bem, fazer exercícios perfeitamente bem. E, na verdade, a gente não está falando disso, né? A gente está falando sobre pequenos ajustes na rotina que podem ter um grande impacto na saúde a longo prazo, né? Então,
reconhecer. Primeiro, o paciente entender, né, o que é uma alimentação saudável, porque existe muita confusão nesse tema. As pessoas, às vezes, acham que estão comendo bem, então a gente poder abordar esse assunto. E eu imagino que isso, numa equipe multidisciplinar, é uma coisa que vocês consigam fazer de uma forma bem abrangente, né? Sem dúvidas, assim, a gente tem um acompanhamento com os nutricionistas, todos os nossos pacientes, além da consulta com os médicos, eles têm esse contato, então a nutrição, além de montar isso de uma forma possível e acessível, como o nosso projeto é feito no SUS, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que tudo seja possível para o paciente, dentro da realidade dele, individualizando isso para cada paciente. E a nutrição, ela auxilia, assim, todo esse processo de explicar para o paciente o que é uma alimentação saudável, o que é realmente montar um prato com tudo que ele precisa. Porque, às vezes, o paciente ele tem a ideia de que talvez ele entra num protocolo como esse, o objetivo é emagrecer e não se preocupa com massa muscular, só se preocupa com a perda na balança. E não é isso. A gente tenta explicar para os nossos pacientes, a gente também faz bioimpedância para conseguir acompanhar isso a longo prazo. Então, assim, o fato de ser uma equipe multidisciplinar enriquece muito o protocolo e ajuda muito os pacientes. Então, o que você está me dizendo é que é um projeto de reeducação em saúde, né? Não é só reeducação alimentar, mas de reeducação em saúde. Então, primeiro, o indivíduo precisa entender quais são as questões de saúde que impactam nos riscos dele e depois entender por que a mudança de hábito pode trazer benefícios, né? Então, quando ele aprende qual é o alimento saudável, qual é o comportamento de risco, qual é a importância do sono em relação ao controle das doenças crônicas, ele entendendo se aquilo faz sentido para ele, ele pode engajar melhor num ajuste de hábito. É exatamente isso, assim, a ideia de que se a gente consegue fazer isso nesses 6 meses, que o paciente também consiga fazer isso a longo prazo, não só no acompanhamento com a gente, mas depois, levando a educação que ele aprendeu com a gente para a vida. E fala pra gente, Isabelle, como é que funciona esse atendimento multidisciplinar? Porque muita gente pergunta isso, né? Multidisciplinar é o quê? Cada um na sua sala, ele passa por uma rotina de atendimentos. Como é que funciona isso na prática? Então, na prática, a gente faz o atendimento o médico e o nutricionista. A gente discute em conjunto e todo mundo entra no acordo, o paciente ele consegue perguntar tanto as dúvidas para o médico quanto para o nutricionista. Então, na maioria das consultas, a gente tem os dois realizando o atendimento com o paciente. Então, fica uma coisa bem integrada mesmo, todo mundo ajudando ali. Na verdade, a gente está falando mais de um atendimento interdisciplinar, né? Ou seja, a gente está interagindo ali durante o mesmo atendimento, né? Exatamente. Assim também como quando o fisioterapeuta está presente, o educador físico, né? É meio que uma mesa redonda onde o paciente também faz parte da decisão. Exatamente. E a equipe toda tenta traçar um plano de ação. Exatamente. Muito interessante. E você tem os resultados parciais desse primeiro grupo que vocês analisaram os dados para a gente entender o que vocês viram? Eu tenho, sim. Eu trouxe para a gente dar uma olhada. Além disso, eu não comentei, mas das outras ferramentas que a gente usa é a Roda da Vida. Ela é uma ferramenta muito boa porque ela é baseada nos 6 pilares de mudança do estilo de vida: alimentação saudável, sono de qualidade, relacionamento, redução do estresse, interrupção de comportamentos de risco e atividade física. Então, é muito bom para o paciente se autoavaliar e conseguir seguir nesse processo. As variáveis que a gente analisou foram o lipidograma, a hemoglobina glicada e o IMC. A gente optou por trazer só parâmetros laboratoriais. Os resultados: a maioria da nossa população é do sexo feminino, 80% são mulheres. Além disso, além de todos terem mais de 60 anos, 60% estão de 60 a 69 anos. Quanto aos resultados, a nossa população é maioria feminina, 80%, e todos têm mais de 60 anos, sendo 60% de 60 a 69 anos. Analisando as comorbidades dos pacientes, todos os indivíduos têm doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica. Além disso, todos têm hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. E a prevalência de diabetes mellitus é de 60% e dispepsia do tipo mista e asma de 20%. Nos resultados, a gente trouxe da primeira semana para a 24ª semana. E aí são os que estão descritos na tela. São as médias tanto da hemoglobina glicada como do lipidograma e do IMC dos pacientes. E a gente consegue ver uma redução, uma tendência à redução desses valores. Por causa do N do nosso trabalho, que foi um N reduzido, não tem um p-valor significativo. Mas, com isso, a gente consegue mostrar a adesão dos pacientes ao projeto, a viabilidade do que a gente tem realizado, né, do protocolo. E agora, a partir de janeiro, a gente começou a randomização dos pacientes. Então, a gente espera trazer dados estatísticos mais robustos, quem sabe no ano que vem, mostrando
como que isso pode acontecer quando comparado à intervenção padrão, que seria um acompanhamento de 3 em 3 meses. Então, assim, eu achei muito interessante porque a gente consegue ver, claro que a gente está analisando um N pequeno, né? A ideia desse projeto piloto, a gente já tinha até conversado antes, era a gente entender se era viável primeiro, né? Se era factível. E por quê? Porque você reunir uma equipe interdisciplinar num ambiente do SUS e trazer os pacientes para uma avaliação semanal é alguma coisa que a gente também tinha dúvida de que, será que o paciente ele vai engajar nessa rotina pesada de vir toda semana? Será que isso para ele é uma solução ou é um problema? E a gente consegue ver que foi possível, né? Os pacientes aderiram a esse acompanhamento. Me fala um pouquinho, vocês usam a telemedicina, atendimentos remotos? Então, exatamente. Assim, uma das nossas soluções para conseguir trabalhar isso e adaptar isso para cada paciente é a possibilidade de atendimento remoto. Nem sempre o paciente está disponível para ir até a gente, então a gente arranjou um meio de conseguir ir até o paciente. Então, a gente tem, sim, essas consultas remotas, são feitas, sim, com a nutrição e com a medicina, e a gente faz o mesmo atendimento, só que de forma remota. Então, o paciente se sente confortável e a gente consegue trazer isso para ele, ao invés dele ter que se deslocar até o hospital toda semana. Muito interessante, né? Porque a gente pode também usar, né, a tecnologia, a inovação dentro de um perfil de atendimento que é bem inovador, disruptivo, né? Com uma equipe interdisciplinar. Então, a gente está vendo aí ensino, pesquisa, extensão e assistência no mesmo projeto. Sem dúvidas. Isabelle, agora fala para mim, nosso tempo está terminando, eu quero que você fale um pouquinho, umas poucas palavras sobre como é a experiência do aluno participando, assim, o que você vê como diferencial nesse projeto, qual é a sua sensação, né? Fica bem à vontade para falar assim, como é a sua experiência nessa atividade. Então, para mim é um prazer participar do projeto. Acho que o que mais me envolve no projeto é realmente o acompanhamento semanal. Assim, a gente sai da primeira semana de consultas que a gente conversa muito com o paciente, a gente vê o paciente passando por toda a decisão de realmente mudar os hábitos e a gente vai vendo com quanto ele está empenhado, a gente consegue desenvolver o vínculo. Então, acho que isso, para mim, é o mais tocante, assim. O fato de ter uma equipe toda disposta, todo mundo empenhado para conseguir fazer isso acontecer também é muito bom, assim, como aluna. Para mim tem sido um momento de muito aprendizado, não só na medicina, né, não só na saúde, não só no médico, mas assim, para a vida, as relações com os pacientes, como a gente consegue guiar as coisas, a maneira correta, a linguagem, enfim, tem sido muito bom participar do projeto, é um prazer imenso. Isabelle, muito obrigada. Foi ótimo ouvir você falar desse projeto, né? Fico muito feliz com essa oportunidade de estarmos aqui, professor e aluno, trazendo um projeto que alcança, né, ensino, pesquisa, extensão e assistência, que na verdade é o que a gente gostaria de poder fazer sempre, né, na formação dos nossos alunos. Então, fico muito feliz e espero que em breve a gente possa voltar para apresentar os dados do estudo randomizado, né, que começou a inclusão agora, e vai ser um prazer ter vocês, alunos, participando. Vai ser um prazer para a gente também. Obrigada.